10 coisas que estão se esgotando no mundo de forma permanente. A Terra está enfrentando a escassez de alguns recursos essenciais e valiosos. Top 10. Fósforo. Para a maioria das pessoas, o fósforo é apenas mais um elemento na tabela periódica. No entanto, é crucial para a nossa sobrevivência. O fósforo é um dos principais componentes dos fertilizantes usados na produção dos alimentos que consumimos diariamente. Apenas 5 países possuem reservas de rocha fosfática, e um deles é os Estados Unidos. A diminuição dessas reservas é uma má notícia para todos, pois o fósforo é necessário para a formação do DNA e das membranas celulares no corpo humano, e não tem substituto. Top 9. Hélio. Muitos pensam que o hélio é apenas usado em balões de festa, mas estão enganados. O hélio é essencial em equipamentos como scanners de ressonância magnética, para resfriamento da máquina e prevenção de superaquecimento, e monitores de radiação. O hélio é encontrado naturalmente na crosta terrestre através de processos de decaimento radioativo, porém não pode ser produzido artificialmente. O preocupante é que os Estados Unidos estão esgotando suas reservas de hélio devido a uma lei de privatização aprovada em 1996, que obriga a venda de todo o hélio. Essa lei foi criada para pagar uma dívida de 1,4 bilhão de dólares da Reserva Federal de Hélio. Top 8. Vinho. É difícil imaginar um mundo sem desfrutar de uma taça perfeita de Pinot Grigio ou Moscato. Infelizmente, a produção de vinho não está conseguindo suprir a demanda dos consumidores por essa deliciosa bebida. Nos últimos anos, houve uma abundância de vinho, mas os governos europeus, visando aumentar os preços, destruíram muitos vinhedos para dar lugar a habitações. Agora, os produtores de vinho lutam para atender a demanda porque não têm uvas suficientes para produzir a quantidade necessária. Top 7. Bacon. Os vegetarianos podem não se preocupar com isso e até ficar felizes com essa perspectiva. No entanto, o restante do mundo não fica satisfeito com o chamado apocalipse. O bacon é considerado uma das comidas mais saborosas conhecidas pelo homem, e a ideia de acordar sem o aroma e o sabor das delícias crocantes de porco é difícil de aceitar. Infelizmente, a redução na produção e a epidemia de um vírus chamado a diarreia epidêmica suína afetaram negativamente a quantidade de bacon disponível. Pelo menos a PETA ficará satisfeita. Para os fãs de bacon, isso significa apenas preços mais altos. Top 6. Café. A situação não melhora, certo? Agora não só estamos enfrentando a escassez de vinho e bacon, mas aqueles que dependem de sua dose diária de café também serão afetados. Um estudo realizado pelos Jardins Botânicos Reais e pelo Fórum de Floresta e Café prevê uma redução de 38% a 90% nas áreas de cultivo de café arábica devido às mudanças climáticas. Além disso, os cafeeiros estão sofrendo com uma doença fúngica chamada a ferrugem do café. Os cafés de alta qualidade serão os mais afetados, pois os custos de produção aumentam para controlar o ambiente em que as plantas crescem, garantindo que os grãos não sejam contaminados. Top 5. Médicos. Não se preocupe. As salas de emergência não serão fechadas abruptamente devido à falta de profissionais. No entanto, um estudo da Associação de Faculdades de Medicina Americana projeta uma escassez de até 90 mil médicos nos Estados Unidos até 2025. A maior parte dessa escassez não é devido a uma redução no número de médicos, mas sim ao envelhecimento da população e ao aumento do número de pessoas. Além disso, o Affordable Care Act garantiu que todos os americanos tivessem cobertura de seguro de saúde, ou enfrentariam multas, o que resultou em um aumento repentino de novos pacientes nos serviços de saúde e uma maior demanda pelos médicos atuais. Top 4. Areia. Parece brincadeira, não é? Ficar sem areia parece impossível em vastos desertos, como o Saara, que possui 3,6 milhões de milhas quadradas de areia. No entanto, a areia do deserto não pode ser utilizada para a produção, pois seus grãos são muito arredondados para se unirem, tornando impossível a fabricação de produtos como vidro com ela.
A areia de quartzo encontrada nas praias está diminuindo lentamente devido ao aumento do nível do mar e aos furacões que arrastam a maior parte para o oceano. Reabastecer o suprimento de areia não é uma tarefa fácil, mas o futuro de alguns países pode depender disso. Top 3. Chocolate. Para muitos, a escassez de chocolate é comparada a um apocalipse zumbi. O chocolate é tão delicioso e prazeroso para o paladar que uma escassez mundial ou a completa eliminação do chocolate seria um desastre. O cacau leva 5 longos anos para crescer e precisa ser cultivado próximo ao Equador para garantir uma boa colheita. Isso significa que existe uma faixa estreita chamada de a cinturão do chocolate, onde a maioria do cacau é produzida. 2/3 da produção mundial de cacau vem de 4 países da África Ocidental que enfrentam um clima seco excessivo. Além disso, o fungo conhecido como a vassoura de bruxa tem causado uma queda de quase 70% na produção de cacau no Brasil. O chocolate está sofrendo assim como o café. Top 2. Ouro. O ouro é considerado um dos bens mais valiosos que alguém pode possuir. Isso se deve ao seu valor intrínseco. Ao contrário do papel moeda, o ouro não é apenas uma forma de moeda. Os metais preciosos, incluindo o ouro, são utilizados na fabricação de eletrônicos e máquinas. Embora a prata e o cobre sejam melhores condutores elétricos, o ouro também possui boas propriedades condutoras e possui a vantagem de não oxidar, o que o torna especialmente adequado para conectores. Agora você entende por que alguns cabos são banhados a ouro. Celulares, microchips e discos rígidos de computador frequentemente contêm ouro em sua composição. Estima-se que em cerca de 20 anos poderemos ficar sem ouro viável para extração. À medida que a mineração de ouro se torna mais difícil, talvez precisemos buscar um novo metal precioso para a fabricação de produtos. Top 1. Antibióticos. Não é tanto uma escassez de antibióticos, mas sim uma diminuição em sua eficácia. O motivo é o surgimento de novas cepas bacterianas resistentes ou imunes aos antibióticos. Algumas bactérias até desenvolveram mecanismos para bloquear os efeitos dos antibióticos, tornando-os ineficazes. Isso não seria tão alarmante se estivéssemos desenvolvendo novos antibióticos para substituí-los, mas a pesquisa nesse campo é escassa. As empresas farmacêuticas estão focadas em medicamentos para doenças crônicas, como problemas cardíacos, câncer e diabetes, que são mais lucrativos, pois são mais caros e exigem uso contínuo pelos pacientes. Portanto, os antibióticos estão sendo negligenciados, e podemos enfrentar um futuro em que essas drogas vitais não estarão mais disponíveis. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam para receber mais e compartilhem com seus amigos. Até a próxima!